Ageu, capítulo 2, versículos de 1 até o versículo de número 9. Diz o seguinte, a santa palavra do nosso Deus. No segundo ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Verso 4. Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor. Sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Pois assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Até aqui, até o versículo 9, que o Senhor nos abençoe e que Ele esteja aplicando a porção lida da sua santa e da sua bendita palavra nos nossos corações, no nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, meus amigos, nós estamos de volta ao livro e ao tema que nós iniciamos na semana passada. O livro, conforme nós já o lemos, é o livro do profeta Ageu. E o tema é o mesmo que nós iniciamos no último domingo, ou seja, buscando o contentamento cristão. Buscando o contentamento cristão. E a título de recordação, na última oportunidade que nós tivemos, nós trouxemos uma definição, vamos assim dizer, do que vem a ser o contentamento cristão. E naquela oportunidade, ou seja, há 7 dias, a gente destacou que esse conceito, que essa definição foi para um grande servo de Deus no passado, que viveu há mais de 300 anos, pastor puritano congregacional, Jeremiah Bros. E ele fala o seguinte, acerca do que vem a ser o contentamento cristão. Abro aspas. É aquele estado doce, interior, sereno e gracioso de espírito, que livremente se submete e se delicia na disposição sábia e paternal de Deus em toda e qualquer situação. Então, só para refrescar a nossa mente e o nosso coração. E nesse sentido, ou seja, quando nós tratamos acerca do contentamento cristão, a gente percebe que esse livro que nós temos diante de nós, ou seja, o livro do profeta Ageu, é um livro muito propício para nós podermos abordar essa temática. Conforme nós falamos, Ageu é um dos profetas que nós classificamos pós-exílio, juntamente com o profeta Zacarias, juntamente com o profeta Malaquias. Ageu, ele falou ao povo que havia voltado do cativeiro lá na Babilônia. O ministério do profeta Ageu se dá ali no ano 520 a.C. de Jesus Cristo. É um momento difícil, sim, da história do povo de Deus, do povo da aliança. Por quê? Porque a obra de reconstrução do templo, da casa de Deus, estava parada, estava estagnada, literalmente falando. Desde que Ciro, rei persa, ele decretou a volta do povo e o começo da obra,
e isso aconteceu ali por volta do ano 538 a.C., 18 anos haviam se passado e somente os alicerces do templo haviam sido lançados. Somente os alicerces do templo haviam sido lançados. É um contexto difícil. Conforme nós falamos, é um contexto de escassez em termos de recurso financeiro, em termos de recurso material. Era um momento de fome severa entre o povo, entre a nação. Era um momento de perseguição política que os judeus eles estavam padecendo. Mas não só isso, era principalmente um momento de descontentamento, insatisfação espiritual. Então, é dentro desse contexto, é dentro desse livro que nós estamos desenvolvendo justamente essa série, Em Busca do Contentamento. Na semana passada, com base no capítulo 1, nós tratamos o primeiro passo que eu, você, todos nós devemos dar para que a gente possa alcançar esse contentamento cristão que nós definimos no momento inicial da nossa meditação. E aí, conforme nós falamos, nós trabalhamos o capítulo 1 do profeta Ageu. Por quê? Nesse capítulo, ele nos dá a orientação do primeiro passo que a gente deve dar para que a gente possa experimentar o contentamento cristão, a saber, nós precisamos definir as nossas prioridades, aquilo que deve vir primeiro, no sentido espiritual, no sentido da vida com Deus. E só a título de recapitulação, de recordação, na semana passada, abordando o capítulo 1 de Ageu, nós vimos que o profeta, levantado pelo Senhor, ele procura, e ele realmente o faz, repreende o povo de Deus, o povo da aliança, por negligenciar a obra do templo, a obra da casa do Senhor. Ele atribuiu as frustrações, ele atribuiu os fracassos que o povo estava vivenciando dentro daquela realidade pelo fato de eles estarem tendo prioridades erradas, prioridades mal ordenadas, vamos assim dizer, em suas vidas. O povo, dentro daquele contexto, o profeta Ageu estava focando a sua vida, estava priorizando a sua vida em coisas desse mundo, seja nos prazeres em si da vida, comida, bebida, vestuário, seja no sentido de investir o seu tempo, o seu esforço, o seu recurso nas construções ou no embelezamento das suas próprias casas, ao passo que a casa do Senhor, ela estava desprezada. Então, diante desse quadro de indiferença, diante desse quadro de frieza espiritual, Deus ele estava punindo o seu povo dentro daquele contexto e punindo com fome, punindo com sede, mas conforme nós vimos, primeiramente, punindo com desânimo no sentido da vida com Deus. E ali, conforme nós vimos na semana passada, o profeta ele dá 3 passos para que a gente possa redefinir as nossas prioridades e assim a gente possa dar o primeiro passo para que assim a gente possa buscar e experimentar o contentamento cristão. Ou seja, nós precisamos priorizar os cultos públicos, os ajuntamentos solenes, como esse que nós estamos aqui reunidos para adorar a Deus. Nós precisamos aplicar as Escrituras à nossa vida e nós precisamos obedecer tudo aquilo que a palavra de Deus nos prescreve e nos ordena. Então, ao dar esses 3 passos, nós estaremos definindo as nossas prioridades e centralizando-as, não em nossas próprias vidas, não em nossos próprios projetos, mas na vontade de Deus em relação a cada um de nós. Então, hoje, com a graça de Deus, a gente chega aqui ao capítulo 2 do profeta Ageu. E aqui a gente observa uma sequência lógica muito interessante da parte do homem de Deus. Por quê? Se na primeira mensagem, conforme nós vimos, do capítulo 1, versículo 1 até o versículo 15, o profeta Ageu, ele denunciou o descontentamento do povo com a glória de Deus, representada ali pela sua casa. Agora, no capítulo 2, sobretudo entre os versos 1 e 9, o profeta vai denunciar o descontentamento do povo na forma de murmuração nostálgica, ou seja, de recordar o passado e de querer vivenciá-lo como que ele se repetisse mais uma vez
na sua vida. Então, o pano de fundo do capítulo 2, sobretudo dessa parte inicial, é justamente esse. O profeta, ele continua a falar ao povo, o profeta continua a repreender o povo, e agora mostrando esse comportamento negativo que o povo estava apresentando, essa murmuração quanto ao passado, e assim experimentando esse descontentamento espiritual. Dessa forma, meus irmãos, dessa forma, meus amigos, hoje a gente vai ver o segundo passo que nós devemos dar para que a gente possa experimentar o contentamento cristão. E que passo é esse? Nós precisamos buscar a Deus. Nós precisamos buscar ao Senhor. Então, basicamente, a nossa mensagem na noite de hoje, ela vai estar dividida em duas partes. No primeiro momento, eu queria que nós considerássemos a causa do descontentamento, conforme nós observamos entre os versículos 1 até o versículo 9, sobretudo no versículo número 3, que estava afetando o povo, que havia se despertado para iniciar a obra, que já estava iniciando a obra, pelo menos há um mês o povo já estava envolvido na obra do Senhor, mas há ali um foco, vamos assim dizer, de descontentamento. Então, no primeiro momento, eu queria que nós trabalhássemos essa causa, e depois, no segundo momento, aí sim, no seu sentido mais direto, podermos ver como é que nós buscamos a Deus, no seu sentido prático, e assim, poder experimentar o contentamento de Cristo no nosso coração. Então, no primeiro momento, a causa do descontentamento, no segundo momento, combatendo o descontentamento através da busca de Deus. Então, vamos lá, para o primeiro momento, a causa do descontentamento. A causa do descontentamento. Acompanhe comigo, por favor, a leitura do verso 1 até o versículo número 3, Ageu, capítulo 2, versículo 1 até o versículo número 3. Veja o que nos diz aqui a palavra do Senhor e, sobretudo, atente para aquilo que a gente encontra no versículo 3. Diz o seguinte, no segundo ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo, verso 3: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Conforme nós vimos na semana passada e revisamos agora há pouco, o povo, ele é tocado, ali no contexto do capítulo 1, por tudo aquilo que Deus havia falado através do profeta. E conforme nós vimos no versículo 14 do capítulo 1 do livro de Ageu, a obra de reconstrução da casa do Senhor, do templo do Senhor, ela é iniciada. E aí passa-se aproximadamente um mês, e Deus, ele volta através do profeta Ageu, conforme nós vemos aqui do verso 1 até o versículo 3, Deus volta a falar através do seu servo, a fim de transmitir a sua palavra, não só aos líderes políticos religiosos ali de Jerusalém, mas, por extensão, falar a todo o povo, a toda a população. E nessa palavra, sobretudo, conforme a gente vê aqui no versículo 3, Deus chama a atenção de alguns judeus que estiveram presentes na edificação do Templo de Salomão, dezenas de anos atrás, aproximadamente 70 anos atrás, e estavam agora reconstruindo o templo, mas estavam desprezando a reconstrução atual, porque na visão deles, o templo que estava sendo reconstruído era inferior àquele que fora construído lá pelo rei Salomão, conforme nós temos lá no Antigo Testamento. Olha só, essa palavra de repreensão que o profeta faz, falando da parte de Deus, no versículo 3, eu queria reiterar aqui o versículo 3. Olha só, ele diz: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? Ou seja, os judeus que presenciaram
a glória do templo construído por Salomão antes da sua destruição, no seu sentido exato. E aí ele pergunta mais uma vez: e como vede agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Então, infelizmente, as pessoas, pelo menos algumas delas, estavam se comportando dessa forma. Elas estavam descontentes, porque elas estavam fazendo essa comparação da glória do templo anterior, que fora destruído pelos babilônicos, ali por volta do ano 586 a.C., para o templo que estava sendo reconstruído ali no período de Ageu. E aí vendo aquela última obra como inferior em relação à primeira. E é interessante porque quando você olha o povo que retorna da Babilônia para Jerusalém, com o objetivo de reconstruir o templo, de certa forma, alguma parte, ou parte mais ou menos desse povo, infelizmente tinha esse comportamento. Que comportamento? De desprezar a obra atual, pela experiência e pelas vivências que eles tinham da obra anterior, da glória anterior do templo de Salomão. Só para a gente verificar e confirmar esse fato, sem desmarcar esse texto de Ageu, eu queria que você voltasse a sua Bíblia lá para o livro de Esdras. A gente até fez menção a esse texto na semana passada, mas a gente não chegou até o final. Hoje eu queria chegar. Esdras, capítulo 3, versículo 10. Qual o contexto aqui? A primeira etapa da obra de reconstrução é iniciada e é concluída. Os alicerces são lançados. Há um momento de adoração a Deus, em gratidão por essa etapa que estava sendo concluída. E olha só, os sentimentos mistos, vamos assim dizer, dos mais antigos, que viram a glória anterior do templo construído por Salomão, com o sentimento daqueles mais jovens que estavam vivenciando esse momento de reconstrução, que não tinham passado por essa experiência. São sentimentos completamente diferentes, nesse mesmo ato de estar agradecendo a Deus por essa etapa que estava sendo concluída. Olha só, Esdras capítulo 3, versículo 10. E isso aconteceu há aproximadamente 14 anos do tempo do profeta Ageu, dessa palavra que nós estamos vendo aqui no capítulo 2. Diz o seguinte, Esdras capítulo 3, versículo 10. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes, paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem o Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graça ao Senhor com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por se terem lançado os alicerces da sua casa. Então, uma parte daquelas pessoas que haviam concluído a primeira parte da obra de reconstrução era um sentimento de alegria, era um sentimento de satisfação. Veja a diferença, versículo 10, ou pelo menos o outro grupo, versículo 12, melhor dizendo. Porém, veja, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de família, já idosos, que viram a primeira casa, ou seja, o templo que foi erigido por Salomão, choraram em alta voz, quando à vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria. Versículo 13. De maneira que não podia discernir as vozes de alegria das vozes de choro do povo, pois o povo jubilava com grandes gritos, que as vozes se ouviam de muito longe. Então, eram sentimentos diferenciados, mistos. Os mais velhos viram aquele alicerce sendo ali concluído, aquela segunda casa sendo reconstruída, choraram. Por quê? Se lembraram da casa original, da sua glória, da sua majestade. Ao passo que os mais jovens, que não tinham visto o templo de Salomão, se alegraram. Por quê? Porque eles estavam ali concluindo a primeira parte daquilo que Deus havia ordenado. Então, esse problema, infelizmente, ele sempre vai acontecer. E por isso, Ageu se levanta para falar a esse grupo. Que grupo? O grupo dos mais jovens? Não. O grupo dos mais velhos. Por quê? Ao ver a obra sendo retomada, eles ficaram justamente com esse sentimento nos seus corações. A glória da casa anterior era maior.
A casa construída por Salomão era mais bonita, era mais suntuosa, era mais luxuosa, nem se compara com essa que nós estamos reedificando. Então, foi por isso que eles estavam descontentes, e foi por isso que Ageu, ele fala em nome de Deus para combater, no seu sentido específico, o descontentamento por essa insatisfação, ao fazer essa comparação da glória da casa anterior para a casa atual. E de fato, meus irmãos, de fato, meus amigos, se a gente for comparar, pelo menos a título de investimento, o que foi gasto na primeira casa e o que estava sendo gasto na reconstrução da casa, não tem nem como comparar. Não tem nem como comparar. De fato, a primeira casa ela era muito suntuosa, muito luxuosa, dados os investimentos que foram feitos para que ela fosse construída. Eu queria que você abrisse, por favor, a sua Bíblia, lá no livro de 1 Crônicas, capítulo 29, só para que você possa ter uma ideia do investimento que foi feito para se construir o templo de Salomão. E não foi pouca coisa. E aí quando você olha essa casa sendo reconstruída no tempo de Ageu, nem se compara o investimento em termos materiais. Abram aí, por favor, 1 Crônicas, capítulo 29, versículos de 3 até o versículo 9. Estava até brincando com os jovens ontem, que hoje eu ia dar o valor aproximado do que foi investido para se construir o templo de Salomão. Olha só, 1 Crônicas 29, a partir do versículo 3, é dito o seguinte, e ainda, falando Davi, porque amo a casa de meu Deus, Davi falando, o ouro e a prata particulares que tenho, dou para a casa de meu Deus, afora tudo quanto preparei para o santuário. Então, Davi agora, ele vai demonstrar a sua voluntariedade, e ele mesmo, o seu próprio tesouro particular, faz a doação para que o templo fosse construído. E de quanto foi, vamos assim dizer, a doação que Davi fez? Pasmem com as informações. Olha só, versículo 4. 3.000 talentos de ouro, do ouro de Ofir, que era um ouro mais precioso, e 7.000 talentos de prata purificada para cobrir as paredes das casas. Ouro para os objetos de ouro, e prata para os de prata, e para toda obra de mão dos artífices. Quem, pois, está disposto hoje a trazer ofertas liberalmente ao Senhor? Estima-se, irmãos e amigos, que da sua possessão pessoal, ele, Davi, doou para a casa do Senhor quase 140 toneladas de ouro. Quase 140 toneladas de ouro. E de sua prata, quase 290. Da sua posse pessoal. Davi investiu isso na construção da casa do Senhor, no ouro e na prata, para poder revestir internamente também tudo aquilo que Deus havia construído. Mas não parou por aí. Olha só, versículo número 6. Então, os chefes das famílias, os príncipes das tribos de Israel, os capitães de 1000 e os de 100, e até os intendentes sobre as empresas do rei, voluntariamente contribuíram. Contribuíram com quanto? Versículo 7. E deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro, 10.000 daricos, 10.000 talentos de prata, 18.000 talentos de bronze e 100.000 talentos de ferro. Os que possuíam pedras preciosas as trouxeram para o tesouro da casa do Senhor, a cargo de Jeiel, o Gersonita. Versículo 9. O povo se alegrou com tudo o que fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Então foi feito um cálculo, ali por volta do ano 2011, dentro daquela cotação, estima-se que para a construção da casa do Senhor, entre as doações de Davi, entre as doações do restante do povo, foram doados 280 toneladas de ouro, 590 toneladas de prata. Se você colocar isso juntamente com as demais doações, isso dá por volta de 21 bilhões de reais.
21 bilhões de reais, o que foi investido dentro do Templo de Salomão. Só para você ter ideia, o templo que foi construído pela Igreja Universal, ele ficou orçado em aproximadamente 600 milhões de reais. Então não dá nem para comparar uma construção a outra. Então foi justamente por causa disso que a gente percebe esse misto de sentimento com os judeus. Uns se alegram, os mais novos, por tudo aquilo que estava sendo feito. Outros, os mais antigos, apesar daquilo que estava sendo feito, estavam tristes, estavam descontentes. Por quê? Eles estavam lembrando da casa anterior e percebendo que a casa atual nem se comparava em luxo, nem se comparava em beleza. E aqui a gente percebe justamente isso. O descontentamento, irmãos e amigos, ele brota muitas vezes de um coração que se apega ao passado e despreza o presente daquilo que Deus está fazendo hoje. Eu queria que você gravasse esse princípio. Porque muitas vezes nós somos descontentes justamente por causa disso. A gente se apega tanto ao passado, que a gente não percebe, que a gente não vê aquilo que Deus ele está fazendo no presente, no hoje, no aqui e agora. E quando eu falo essas coisas, eu não estou defendendo que o passado não seja relevante. Não, o passado é importante. O passado ele tem a sua finalidade. O passado ele tem o seu benefício. E aqui eu concordo com uma frase de uma historiadora, a doutora Emília Volta da Costa, quando ela diz o seguinte: um povo sem memória é um povo sem história. Então, o passado sim é importante. É necessário nós termos consciência daquilo que a gente vivenciou. Contudo, veja, quando nós nos agarramos ao passado, às glórias vividas no passado, como algo melhor que Deus não pode fazer hoje, isso torna o nosso coração descontente. Isso torna o nosso coração insatisfeito. Isso tira a alegria dos nossos corações. Focar no passado e esquecer aquilo que Deus ele está fazendo hoje e desprezar aquilo que Deus está fazendo hoje. Então, a gente não pode jamais errar nesse ponto. E o livro de Ageu nos ensina justamente isso. Agarrar-se ao passado, esquecer do que Deus está fazendo hoje, é você flertar com descontentamento e com a insatisfação. E a partir disso você extrai uma lição extremamente importante para as nossas vidas. Que lição? Meus irmãos, minhas irmãs, eu, você, todos nós, enquanto povo de Deus, nós não temos a prerrogativa, a autoridade de julgar aquilo que é mais, aquilo que é menos importante dentro do reino de Deus. Repetindo, nós não temos a prerrogativa, nós não temos a autoridade de julgar, avaliar aquilo que é mais ou aquilo que é menos importante dentro do reino de Deus, dentro do reino do Senhor. Era isso que, infelizmente, alguns judeus estavam fazendo. Ou seja, desprezando o presente, valorizando o passado e não atentando para aquilo que Deus estava fazendo ali, naquele momento. Estavam julgando. E é justamente por causa disso que Ageu se levanta e fala àquele povo. Por quê? A insatisfação fluía, ela brotava de um coração que se julgava no direito de definir o que devia ser valorizado ou não. Não é assim com o reino de Deus, não é assim com as coisas do Senhor. O que é feito sob direção divina, o que é feito através da capacitação divina, o que é feito se submetendo àquilo que Deus nos ordena na sua palavra, é sim importante, e é Deus quem faz o julgamento, não somos nós. Porque às vezes a gente corre esse risco. Muitas vezes a gente termina cometendo esse tipo de erro em relação à nossa vida. Às vezes a gente olha ao nosso redor, vê alguns ministérios que são desenvolvidos, que estão aí tendo muitas pessoas a segui-lo, e muitas vezes valorizar essas coisas e não valorizar a nossa. Às vezes desvalorizar aquilo que a gente faz, que talvez aos nossos próprios olhos seja uma coisa pequena, seja uma coisa insignificante, mas
o que a gente aprende na palavra é que tudo aquilo que a gente faz para Deus, tudo aquilo que a gente faz para o Senhor, com sinceridade, com amor, com submissão, com obediência à sua palavra, isso também glorifica o nome de Deus. É esse princípio que a gente aprende aqui nessa passagem. Por quê? Os mais antigos olhavam para a casa que estava sendo reconstruída, cadê todo o ouro? Cadê toda a prata? Cadê todas as pedras preciosas que existiam no tempo anterior? Não tem. Então a gente pode desprezar isso aqui. Não, meus irmãos, não, minhas irmãs, jamais. E repito, você, nenhum de nós tem essa autoridade de julgar o que é mais importante ou o que é menos importante. Não. Repito, uma vez que é feito com sinceridade, repito, uma vez que é feito com verdade, repito, uma vez que é feito com obediência, são sim agradáveis a Deus. São sim agradáveis ao Senhor. E é algo que vai somar no desenvolvimento do reino de Deus aqui na terra. Então veja, no primeiro momento, a gente aprende justamente isso. A causa do descontentamento do povo, pelo menos parte do povo. A causa do descontentamento da nação, se agarrar ao passado, desvalorizar o presente, ser juiz daquilo que era mais importante, menos importante em relação ao reino de Deus. E o profeta se levanta justamente para poder corrigir esse fato. Então veja, no primeiro momento, o que é que a gente tem? A gente tem a causa, a explicação do descontentamento, conforme Ageu denuncia aqui. Mas não só isso. Num segundo momento, a gente vê Ageu, através da sua palavra, combatendo o descontentamento que estava ali caracterizando aquelas pessoas. E aí, na sua palavra, uma vez que ele é levantado por Deus para fazer justamente isso, Ageu, ele procura encorajar não só os líderes religiosos, não só os líderes civis, mas Ageu, ele procura encorajar toda a nação. Para quê? Para que tivesse um compromisso com Deus. Para quê? Para que buscasse ao Senhor. E na medida em que eles assim fizessem, eles experimentariam a alegria, eles experimentariam a satisfação, eles experimentariam o contentamento no Senhor. E aí você pergunta, o que é que eles deviam fazer? Quais eram os passos que eles deveriam dar? Nessa busca por Deus, nessa busca pelo Senhor, para que a alegria pudesse se instalar novamente nos seus corações. Não a alegria humana, não a alegria proveniente de coisas materiais, mas a alegria proveniente do próprio Senhor. O que é que eles deveriam fazer? Em primeiro lugar, eles deveriam atentar para a presença de Deus. Em primeiro lugar, eles deveriam atentar para a presença de Deus. Vejam aí, Ageu, capítulo 2, versículos 4 e 5. Olhem só o que Ageu nos ensina aqui nesse trecho. Ele fala: Ora pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor. E ele complementa: e trabalhai, prossigam na obra, prossigam na reconstrução. Por quê? Qual a razão? Veja, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 5: segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Gente, os construtores aqui, nesses dois versos, eles são encorajados a valorizar, não a aparência externa do templo, não ia ser com aquele ouro, não ia mais ser com aquela prata, mas eles não são encorajados a valorizar essas coisas, não. Mas o que é que eles deveriam valorizar? Em que é que eles deveriam se alegrar? Com a presença de Deus no meio deles. É por isso que no versículo 4, Deus diz: eu sou convosco. É por isso que no versículo 5, Deus continua a dizer: o meu espírito habita no meio de vós. Então, a grande questão não é se aquilo que a gente faz para Deus é pomposo. A grande questão não é se aquilo que a gente faz para Deus é luxuoso, não. Mas a grande questão é se Deus está no meio daquilo que nós estamos fazendo para Ele. O que a gente aprende é justamente essa verdade aqui nesse texto. Aqui reside toda importância.
daquilo que a gente faz em relação a Deus, daquilo que a gente faz em relação à casa do Senhor, ou seja, a presença de Deus. Talvez o que a gente faça, aos olhos humanos, venha a ser uma coisa simples, mas se Deus está presente, se Deus está conosco, é importante, porque se Ele está conosco, isso é uma prova cabal que Ele aprova, e se Ele aprova, é aquilo que deve alegrar o nosso coração. Não na nossa vontade, não nos nossos projetos, não nos nossos propósitos, mas nós devemos nos alegrar em estarmos cumprindo com os propósitos de Deus, naquilo para o qual Deus nos chamou a fazer dentro da sua casa, dentro da sua obra. Então, é assim, meus irmãos, é dessa forma, minhas irmãs, que a gente vence o descontentamento em relação à nossa vida. Se muitas vezes, quando nós olhamos o passado quer nos escravizar e nos desmotivar por aquilo que foi feito, por aquilo que foi vivido, por aquilo que foi experimentado e não está sendo hoje como era antes. A gente deve se alegrar, porque se no hoje nós estamos contando com a presença de Deus, isso aqui é importante. Essa presença pactual do Deus de aliança. E é interessante porque é isso que Ageu fala aqui no versículo 5, inclusive fazendo menção ao fato de Deus estabelecer a sua aliança com o povo na saída do Egito, e Deus esteve presente 40 anos com o povo, quando ele estava ali no deserto. Deus esteve presente na possessão da terra prometida. Deus sempre está presente com o seu povo, quando esse povo está fazendo a sua vontade. Então, a gente deve atentar para a presença de Deus. A gente deve se alegrar com isso. A gente deve se motivar com isso. Aquilo que eu faço, aquilo que eu realizo, eu posso dizer que eu estou sendo dirigido por Deus e que Deus se faz presente nisso? Sim, louvado seja o Senhor. Talvez uma coisa simples, mas Deus está presente? Sim, louvado seja o Senhor. Talvez falar do Evangelho para alguma pessoa, talvez acompanhar outra, talvez realizar, entre aspas, um serviço básico de abrir e fechar o templo. Enfim, se Deus está conosco, o nosso pouco será sempre muito, porque glorificará o nome do nosso Deus. Então, no primeiro instante, para que a gente possa recobrar o nosso alento, para que a gente possa recobrar o nosso contentamento, o que é que nós devemos fazer? Atentar para a presença de Deus. Mas não só isso. Em segundo lugar, para que a gente possa experimentar novamente o contentamento e a alegria no Senhor, o que é que nós devemos fazer? Nós devemos viver pela fé. Nós devemos viver pela fé em Deus. Olha só, versículos 6, 7 e também o versículo número 8. Olha só o que nos diz aqui a palavra do Senhor. Versículos 6, 7 e 8. Pois assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei a glória desta casa, diz o Senhor dos exércitos. Verso 8: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Aqui nesses 3 versos a gente vê que a nação ela é encorajada a reconstruir o templo com fé, na dependência das promessas divinas, que Deus iria provisionar aquilo que materialmente era necessário para que a obra pudesse seguir e, enfim, ela pudesse ser concluída. Então, a gente percebe esse encorajamento da parte de Ageu. Por mais que os recursos estivessem escassos, e conforme nós vimos, dentro desse contexto de Ageu, havia fome, havia escassez financeira, Deus ele está prometendo o seu povo, que iria suprir o seu povo, iria trazer recursos de todos os cantos da nação, para que o templo pudesse ser concluído. E aí Deus, ele fecha a sua argumentação dizendo: minha é a prata, meu é o ouro, então eu controlo todos os recursos materiais do mundo, não vai faltar nada, para que a minha casa, ela venha a ser reconstruída, ela venha a ser acabada. Então, nós devemos considerar esse segundo passo que Deus aqui nos ensina, sobretudo naqueles instantes, onde muitas vezes a gente é pego com uma nostalgia que de certa forma é prejudicial,
que faz com que a gente fique ligado apenas ao passado e descreia que Deus possa fazer algo hoje. Não pode. Por quê? A gente precisa viver pela fé em Deus, nas suas promessas, pela fé em Deus, nas suas provisões, e saber que a pessoa mais interessada para a continuidade e o crescimento do seu reino aqui neste mundo não somos nós, mas é o próprio Deus. E Ele vai nos suprir aqui no sentido financeiro, Ele vai nos suprir no sentido da disposição, Ele vai nos suprir no sentido da orientação, de sorte que não nos faltará nada para que o reino de Deus ele venha a ser expandido. E é por isso que a gente deve se alegrar, é por isso que a gente deve ficar contente no Senhor, porque a gente vê que Deus nos fala e nos orienta nesse sentido, através da sua santa e bendita palavra. Então, quando você estiver descontente, então, quando você estiver triste, então, quando você estiver abalado espiritualmente, faça isso. Viva pela fé, não em si mesmo. Viva pela fé, não nos outros, mas viva pela fé em Deus, para a glória de Deus na sua vida. É isso que Deus nos ensina aqui na sua palavra. Então veja, no primeiro momento, para que a gente possa recobrar o contentamento, a gente deve atentar para a presença de Deus. No segundo momento, a gente deve viver pela fé em Deus. E no terceiro momento, a gente precisa alimentar a nossa esperança em Deus. A gente precisa alimentar a nossa esperança em Deus. Veja aí, versículo 9, Ageu, capítulo 2, versículo 9. Diz o seguinte: a glória desta última casa será maior do que a primeira. E aqui Deus não está falando no sentido material. Diz o Senhor dos Exércitos. Por quê? E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui nesse verso, no verso 9, o povo é chamado a olhar para o futuro, para adiante, para uma glória infinitamente maior que a casa do Senhor, o templo do Senhor teria. Ageu, através dessa palavra aqui do versículo 9, ele não estava se referindo ao templo que estava sendo reconstruído no seu tempo, não. Ageu também não estava se referindo ao templo que Herodes reconstruiu ali no período do ministério de Jesus, que foi o período em que o templo passou por um processo de reforma e também de ampliação. Mas Ageu está se referindo a uma glória maior que o templo do Senhor teria, porque o templo do Senhor era uma representação do próprio Jesus Cristo, que viria a esse mundo, que se encarnaria e que manifestaria em todo o seu fulgor a glória do nosso Deus, a glória do nosso Senhor. Foi por isso que Cristo, lá em Mateus capítulo 12, versículo 6, ele chega e diz: aqui está maior, eis aqui quem é maior do que o templo. Eis aqui quem é maior do que o templo. Então, essa promessa da glória futura do templo não está se referindo ao templo no seu sentido material, mas ao nosso Senhor, ao nosso Salvador Jesus Cristo, que veio a esse mundo, repito, para manifestar de maneira perfeita a glória de Deus. Então, quando o descontentamento bater na porta do nosso coração, e ele querer sempre nos levar para o passado, para a gente ficar com essa nostalgia, para a gente ficar com esse saudosismo, o que é que a gente deve fazer? A gente deve se lembrar de quê? Da presença de Deus, essa presença que nós temos, seja no futuro, seja no presente, essa presença que nós temos pelo fato de Cristo estar habitando em nós através do seu Espírito Santo, e saber que esse plano divino, ele está sendo cumprido em nossas vidas. Então, às vezes a gente fica descontente, às vezes a gente fica abatido, porque a gente perde a perspectiva quanto ao nosso futuro. A gente vive apenas para essa vida. E aí chega o ponto, quando você vive imerso dentro dessa realidade, que você começa a considerar o futuro, começa a considerar as promessas de Deus como coisa de só menos. Não, meus irmãos, não, minhas irmãs, jamais, jamais. A gente tem que ter essa perspectiva gloriosa, essa esperança eterna. O nosso Salvador virá, o verdadeiro templo do Senhor virá, para que assim a gente possa ficar com Ele, habitar com Ele e glorificá-lo para todo sempre. Amém.
Então veja, nós temos aqui esses 3 passos que nós devemos dar. Para quê? Para que a gente possa recobrar o nosso contentamento cristão. Finalizando, hoje nós vimos que o apego excessivo ao passado pode gerar, infelizmente muitas vezes gera, descontentamento na nossa vida, abatimento, tristeza, indiferença. Por quê? Porque quando a gente pensa muito no passado, a gente não vê o que Deus está fazendo no presente. Quando a gente pensa muito no passado, eu fiz, eu realizei, aconteceu isso, aconteceu aquilo, você vive no passado, você esquece que está no presente, você não faz nada hoje. Às vezes acontece isso. É o crente museu, ele vive do passado, a vida dele está lá atrás, no que foi, no que realizou, no que experimentou, parece que ele não vive uma vida contínua. Não, meus irmãos, isso é igual a comida que a gente come. Quando você almoça, o seu organismo vai absorver as proteínas de toda a sua alimentação, e quando chega na hora da janta, você precisa se alimentar mais. Não dá para viver não, só com a refeição do almoço não. Da mesma forma é no sentido espiritual. Não adianta ficar apegado apenas ao passado, você tem um presente. Não adianta ficar apenas apegado ao presente, você vai ter um futuro. Então, é essa perspectiva que nós, enquanto cristãos, devemos ter. Então, para que isso possa acontecer, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso atentar para a presença de Deus na minha vida. O que é que eu preciso fazer? Preciso viver pela fé nas promessas de Deus. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso alimentar a minha esperança na pessoa de Deus. Faça isso, que o contentamento do Senhor estará inundando o seu coração, e você se sentirá motivado a trabalhar para o Senhor incansavelmente, visando sobretudo a glória do seu santo e excelso nome. E para fechar a nossa meditação, eu queria chamar a atenção daquelas pessoas que ainda não experimentam a salvação em Cristo Jesus. Em que sentido? Meu amigo, minha amiga, que você possa considerar o quê? A necessidade que você tem, a carência que você tem de ter a Cristo no seu coração, para que você possa desfrutar verdadeira satisfação. A necessidade que você tem de ter a Cristo no seu coração para desfrutar a verdadeira satisfação. Só com Ele, só com Jesus, você vai ter o benefício de ter os seus pecados passados perdoados. Você vai ter o benefício de ter a sua vida presente mudada. Você vai ter o benefício de ter a sua esperança no futuro implantada no seu coração. Então, somente com Jesus Cristo, essas coisas se tornam reais na sua vida. E diante disso, o que é que você deve fazer? Buscá-lo com sinceridade. O que é que você deve fazer? Buscá-lo com integridade, arrependendo dos seus pecados, reconhecendo a sua pequenez, entregando a sua vida a Deus, entregando a sua vida a Cristo, para que assim e somente assim, essa bendita realidade possa se tornar uma verdade na sua vida, e a partir de hoje você possa de fato ser uma pessoa satisfeita em Cristo Jesus, porque foi com esse objetivo que ele veio aqui para este mundo. Lá no Evangelho de João ele diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E a vida em abundância é nós desfrutarmos do contentamento do Senhor, da alegria em Deus em toda e qualquer situação da nossa vida. Então, experimente essa bendita realidade, vivencie esse presente de Deus, para que assim a graça possa se tornar realidade na sua vida. Portanto, meus irmãos, meus amigos, que Deus nos abençoe. Que Deus esteja aplicando a sua palavra no nosso coração, e que nós estejamos, ao longo de toda a nossa jornada aqui nesta vida, experimentando cada vez mais da alegria no Senhor, porque, como diz a palavra, ela é a nossa força. Então, que Deus nos abençoe e que Ele aplique a sua bendita palavra nos nossos corações, no nome de Jesus Cristo. Amém.